capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 17. Se você quiser ficar de pé para fazer a leitura, fique à vontade. Glória a Deus. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 17. Os que encontraram, por gentileza, me confirme com amém. Diz assim o texto: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e multiplicou no Egito, e até que se levantou um outro rei que não conhecia José. Este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de fazer matar as nossas crianças, para que não mais se multiplicassem. Nesse tempo, então, nasceu Moisés. Vou repetir. Nesse tempo, então, nasceu Moisés, e era muito formoso. Tome assento. Glória a Deus. Tome assento. Glória a Deus. Irmãos, que desafio, né? O fogo está pegando aqui. Eu tenho que trazer algo de Deus para a sua vida. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu tentei compreender alguns momentos do texto, e um deles é entender, e eu vou fazer uma introdução bem rápida aqui, para que você compreenda o que vai se construir na ideia da mensagem. O capítulo de número 7 vai falar de um dos piores períodos da igreja que crescia agora, porque é um período que se dará início aos mártires da igreja. Estevão está pregando a sua última mensagem pouco antes de ser morto a pedradas. O cenário aqui é caótico, é um cenário preocupante para a igreja que crescia, mas é interessante que você irá perceber que o livro de Atos dos Apóstolos agora está dando menção à expansão da igreja, a um período de crescimento, porque agora a igreja passou por algumas etapas. Uma delas foi a ascensão de Cristo, outra foi a descensão do Espírito Santo. Todos estavam revestidos de poder, e revestidos de poder agora eles começam a pregar, e de fato é que o poder de Deus era tão evidente aquele momento em que a primeira pregação de Pedro, fazendo apenas uma mensagem, trazendo uma mensagem expositiva bem rápida acerca de Joel, ele arrebata para o reino de Deus. 3.000 almas se renderam a Cristo naquele dia. Pensa numa igreja que crescia, pensa numa igreja que agora estava crescendo e avançando rapidamente. Você vai perceber que até o capítulo de número 6, a igreja começou a crescer de uma forma violenta, agressiva, que trouxe preocupação aos judeus. E a Bíblia vai dizer que devido a esse crescimento, agora se levantará uma necessidade na igreja, até porque todo crescimento gera necessidades. Isso faz parte do processo do crescimento, e vai ser nesse processo de crescimento e nessa necessidade que agora irá se levantar, que a Bíblia vai dizer que alguns diáconos são levantados, homens para servir a determinada necessidade que se levantou. Não vou me deter nisso. Entre esses estava Estevão, que era cheio do Espírito Santo, homem cheio de sabedoria, que operava prodígios e milagres pelo nome do Senhor e da pregação do seu evangelho. Certo dia Estevão se coloca em uma sinagoga para pregar, e o desafio estava estampado aqui, porque agora ele vai ter que apresentar esse evangelho de Cristo, ele vai ter que apresentar a adoração que eles estavam gerando. E você vai perceber que uma das ênfases da mensagem de Estevão é mostrar que Deus não dependia da Palestina para adoração, que Deus não dependia do templo de Salomão para adoração. Na verdade, eu até acredito que Estevão estava respaldado sobre o que Jesus disse lá em Samaria, quando disse: não só no monte nem no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e eles se levantarão. E eu acredito que Jesus naquele dia olhou aqui para a igreja do avivamento bíblico, né, pastor? Viu eu e você adorando e falou: não vai se deter na Palestina nem só no templo, mas vai chegar de geração em geração, os adoradores se levantarão. E é dentro dessa expansão que ele vai começar a mostrar, e ele vai fazer um paralelo com o crescimento da igreja, porque a igreja crescia de uma maneira escandalosa, de uma maneira exorbitante demais, agressiva demais. Os judeus não entendiam. Aí ele vai começar a usar um paralelo e vai fazer uma retrospectiva no capítulo 7, indo lá a Abraão e dizendo: olha, Deus fez uma promessa a Abraão, antes ainda da terra palestina,
Isso ele já começa a pregar para mostrar o seguinte: não depende da terra para Deus fazer, não é no local, não é o ambiente, mas é onde se reúne. Por isso Jesus disse: aonde estiver 2, 3, ali eu estarei. E isso já é suficiente para ele fazer. Aí você vai perceber então que Estevão começa a trazer esta mensagem, e os versículos que lemos será um paralelo de crescimento, porque ele vai dizer que se aproximando o tempo da promessa, o povo começou a crescer e multiplicar, embasado no que? Em promessa. A promessa era a garantia do crescimento, e ele vai fazer esse paralelo para mostrar que a igreja crescia, e não crescia porque o homem investia, e não crescia porque o homem era bom, porque as pessoas eram intelectuais, não, crescia porque era promessa, e promessa é algo plantado por Deus, e tudo que Deus planta cresce. Vou repetir: tudo que Deus planta cresce. Não depende da estrutura do homem, não depende do intelecto do homem, não depende do mérito do homem, cresce. Mas pregador, é crise, cresce, e a perseguição cresce, e a luta cresce. Ah, meu Deus, e no meio desse movimento todo cresce, porque o que Deus planta, Ele dá garantia que cresce. E Paulo, entendendo isso, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele diz: uns plantam, outros regam, mas Deus é que dá o crescimento. E deixa eu lançar uma palavra no seu coração. Sabe por que essa pandemia não parou o teu ministério, o teu casamento, a tua família não parou o teu chamado? É porque foi Deus que plantou, e aquilo que Ele planta cresce, 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 cresce. Aleluia. Aí esse crescimento será feito dentro de um paralelo, mas eu quero me deter rapidamente nisso, e tenho 10 minutos para encerrar. Ele vai dizer no versículo 17: aproximando-se. Perceba que o ato de se aproximar aqui não está introduzido em um ambiente parado. Ele vai dizer: e aproximando-se, ou seja, é uma movimentação daquilo que se aproxima. O povo estava se aproximando. Aproximando-se do quê? Da promessa que Deus tinha feito. E esta promessa vai ser respaldada agora por um período de crise, e uma crise muito ruim. Você vai perceber que o próprio escritor vai começar a dizer: olha, até que se levantou um rei, e esse rei não conheceu José. E pelo fato de não conhecer, vendo o crescimento do povo de Deus, que nada impedia isso, ele tentou impedir, fazendo o quê? Até mesmo matar as suas crianças. Você conhece a história de Êxodo, o povo no Egito. Aí você vai perceber que ele tentou de tudo, aumentou a escravidão, aumentou o serviço braçal, tentou matar as crianças, mas isso não impedia. Impediu o quê? O povo de crescer. Porque, volto a repetir, pastor, aquilo que Deus planta cresce. O homem não freia, cresce. O homem não para, cresce. Aleluia. É por isso que alguns ficam preocupados quando vê as coisas acontecer. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi, Tiago, meu amigo, aleluia, uma coisa que eu aprendi, sabe o que é? É que crescimento incomoda. Vou repetir: crescimento incomoda. É por isso que tem gente que olha para você e não suporta o que Deus está fazendo. Ele até tenta parar, mas não consegue. Sabe por quê? Porque Deus plantou. Porque Deus plantou. Porque Deus plantou. Eu quero ser profeta, e talvez eu só fale isso hoje para você, mas o seu casamento Deus plantou, a sua casa Deus plantou, a sua família Deus plantou, o seu ministério Deus plantou. Ah, meu Deus do céu. Mas esse ato de se aproximar é regido por um processo. E talvez esse processo seja o fator mais preocupante. Porque se tem algo que eu aprendi com Deus nesses dias, é que Ele aponta destinos, me faz promessas, mas não me fala o percurso até ela. E é esse percurso que eu preciso viver. E se tem alguma aqui, pastor Oséias, aleluia, é que ainda que eu não entenda o processo, o fato de eu não entender não impede Deus de fazer. O fato de eu não compreender não impede Deus de fazer. Ah, meu Deus, alguns crentes já entenderam. O fato de você não entender não impede Deus de fazer. Sabe por quê? Aí você passa pela luta, pela prova, vem a crise, vem a perseguição. Você não está entendendo, mas está se aproximando. Aproximando do que, pregador? Promessa, promessa, promessa. Tá luta, promessa. Tá doendo, promessa. Tá difícil,
promessa. Não aguento mais, promessa. Está doendo, pregador, promessa. Ah, meu Deus, não estou entendendo nada, pregador. O que eu estou vivendo, promessa. Você não está vendo, mas essa crise está te levando para a promessa. Essa dor está te levando para a promessa. Essa perseguição está te levando para a promessa. Aí o diabo fica endemoniado no inferno. Sabe por quê? Porque ele tenta parar você. Mas quanto mais ele tenta parar, você cresce e se aproxima da promessa que Deus fez. Porque Deus fez. Aleluia. Mas esse processo é árduo. E eu estou falando com pessoas aqui que hoje estão vivendo processos. E eu vim como profeta de Deus lá de Joinville para deixar uma palavra ao seu coração apenas. E se dessa mensagem toda eu poder escolher uma palavra para gravar no seu coração e você levar para casa, eu vou dizer para você: suporta. Vou repetir: suporta. É processo. Suporta. É processo. Pregador, mas está doendo. Suporta. Pregador, mas eu não aguento mais. Suporta. Você não está vendo e não está entendendo, mas está indo para a promessa. Está indo, está caminhando, está chegando para a promessa. Volta a repetir: suporta. 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 Eu estou vendo crente chorando aqui. Sabe o que é isso? É a dor do processo. Mas eu, como profeta, venho te dizer: suporta, porque a promessa se aproxima. E um dos evidentes sinais da promessa é crescimento. Se prepare, em tempos de crise você vai crescer. Não apenas crescer, mas crescer e multiplicar. Suporta. Aí vem a crise, tenta parar. Aí ele vai dizer, e usando de astúcia, ele fala de drama, de luta, de dor, de perseguição, de porta fechada. Ele fala de tudo isso aqui. Levantou e usou de astúcia contra os nossos pais, maltratando-os. O ato de maltratar aqui fala de dor e perseguição. E eu vou lhe dizer uma coisa, ainda que você não aceite, mas eu preciso lhe dizer: dor faz parte do processo. E se está doendo, eu deixo de deixar esse sinal no seu coração. Por gentileza, dor é sinal de vida. Se está doendo é porque está vivo. Então suporta. Se está doendo é porque está vivo, suporta. Tiago, se está doendo é porque está vivo, suporta. Ah, meu Deus, se está doendo é porque está vivo. Pregador, mas se eu estou vivo, então o que eu faço? Caminha. Porque enquanto caminha você chega. E se você chega, a promessa se cumpre. Suporta. Oh, Jesus. E é interessante, porque o processo não impediu. Não impediu o quê? A promessa de se cumprir. E até há um compositor aí que escreveu uma letra que diz que quanto mais o meu inimigo tenta investir contra mim, mais Deus faz. Isso é profético, irmão. Aí veio pandemia. Desculpe falar, pastor, de pandemia aqui no seu púlpito, mas é isso para fazer exemplo a mensagem. Veio pandemia. Fecharam as portas das igrejas. Talvez Satanás diz: agora eu acabo com tudo. Agora eu paro a igreja. Mas fechou a porta de um templo. E as casas começaram a fazer culto. Cresceu e multiplicou. Cresceu e multiplicou. Pregador, viro eu de porta fechada, fecharam a porta da empresa. A porta, quem sabe você está vivendo até um tempo de desemprego, porque a pandemia gerou isso. Aí eles não entendem porque todo mundo acha que Deus precisa de tempo favorável para fazer acontecer aquilo que Ele prometeu. Eu vou falar de novo. Tem gente que acha que Deus precisa de momento e tempo favorável para fazer acontecer aquilo que Ele prometeu. Eu vou dizer para você, até de porta fechada Ele faz milagre. Certa feita uma viúva chegou para Eliseu e falou: Senhor, meu marido morreu, o que eu faço? Os credores vieram pegar os meus filhos. Ele disse: o que tu tens em casa? Ela disse: só um pouquinho de azeite numa botija. O que eu faço? Pega vasos, não poucos, pega vasos, entra na tua casa, faz o que? Fecha a porta.
Faz o quê? Fecha a porta. Por quê? Porque vai multiplicar azeite. Você perdeu de dar glória. Eu vou repetir. Ainda que de porta fechada, vai multiplicar, vai crescer, vai ampliar, vai dar crescimento. Por quê? Porque Ele não depende de porta aberta para fazer o que Ele prometeu. Vai acontecer. Ainda que o mundo tente parar, a igreja cresce, a obra cresce, o ministério cresce, a família cresce. Sabe por quê? Porque Deus plantou, e aquilo que Deus planta cresce. Fique de pé, eu quero orar por você. Vai crescer. Feche seus olhos. Vai crescer. A crise não vai impedir, vai crescer. Tentaram declarar falência para o teu ministério. Vai crescer. Tentaram declarar falência para a tua empresa. Vai crescer. E eu vou ser mais ousado. Não apenas crescer, pastor Oséias, crescer e multiplicar. Não vai apenas crescer, crescer e multiplicar. Meu Deus. Sinta a promessa se renovando dentro de você. Eu vim trazer esperança para o seu coração, porque o diabo tentou nesses dias fazer ofuscar a promessa em você. Mas eu vim dizer para você: ainda que o mundo entre em crise, o nosso Deus não entra em crise. Ah, meu Deus do céu, vou melhorar. O céu não entra em crise, o céu não entra em falência. Deus está no controle, e se Ele está no controle, se prepara, porque a promessa se aproxima. Se aproxima, enquanto mais se aproxima, cresce e multiplica. Eu quero orar por você. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. A banda tem louvor. Depois da oração, vocês louvem o pastor Oséias assumir aqui. Mas eu quero orar por você, porque Deus me trouxe de Joinville aqui só para te dizer isso. Suporta. Deus vai te surpreender. Eu quero profetizar na sua vida, pastor. Já vou encerrar. Levanta a mão. Esse tempo não vai impedir o crescimento de Deus para a sua vida. Versículo 20. E nesse tempo, que tempo crise, que tempo luta, que tempo pandemia, que tempo perseguição, o que acontece? Nesse tempo gerou, como assim? Nasceu Moisés, e não apenas nasceu, era muito formoso. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus faz bem feito. Aquilo que Deus faz com qualidade. Esse tempo você vai se surpreender, porque vai gerar, a tua empresa vai gerar, o teu ministério vai gerar, pastor, esta igreja vai gerar e vai crescer e multiplicar. Se prepare. Há um tempo de crescimento em meio a essa pandemia. Há um tempo de crescimento em meio a essa perseguição. Sabe por quê? Porque Deus plantou. Feche seus olhos. Pai amado, eu te glorifico, Senhor. Aqui está, Senhor, a tua igreja, e o teu povo já está sentindo a tua presença, Senhor, assim como eu sinto aqui, Pai. Por isso eu quero te pedir, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, toca agora nesse crente. Renova as línguas estranhas. Começa a renovar ele em espírito. Eu já escuto lá, eu já estou ouvindo o alarido das vozes da igreja, que começam a resplandecer no meio dessa luta. Você não vai parar. Eu venho como profeta. Leve isso à sua casa. Você não vai parar. Essa semana ainda, ah, meu Deus do céu, esse mês ainda, Deus dará sinais de crescimento, e você vai testemunhar. E quando perguntarem por que não caiu, por que não fechou, por que não faliu, você vai dizer: é promessa, é promessa, é promessa, é promessa. Deus começa a renovar agora. Começa a encher agora com teu Espírito Santo. Que aonde houver um crente que fala em línguas estranhas, Senhor, que ele seja renovado agora. E aqueles que ainda não foram batizados, batiza, sopra teu vento, batiza. Começa a encher, começa a renovar, e que eles possam sair daqui impactados pela tua presença, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço. A banda pode louvar. Louva, e você adore. Tu provês o fogo